pessoal, boa noite. Hoje nós estamos recebendo aqui um profissional da área de vendas, uma pessoa extremamente experimentada no mercado, que acredita de forma indubitável que uma boa gestão de venda passa pela questão de pessoas, de tecnologias, de processo e dos mecanismos de gerir e ter controle sobre tudo que acontece na área comercial. É uma pessoa que acredita no ser humano, que ele faz a diferença em qualquer área, em qualquer setor, e não é diferente na área de vendas. Nós temos hoje aqui o prazer de receber Alexandre Stockler, gerente de vendas, e eu queria agradecer, Alexandre, aí, por você ter aceitado o nosso convite. Muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, Ronaldo. Eu que agradeço o teu convite, sua lembrança aí, para a gente poder trocar ideias, experiências. É sempre muito enriquecedor a gente poder estar discutindo tendências, as coisas que estão acontecendo na rua, no mercado, poder às vezes dar uma extrapolada no pensamento e pensar até no que vai acontecer no futuro. Mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade. Alexandre, para a gente começar aqui essa conversa, eu queria sempre deixar claro, que eu digo sempre para os meus convidados aqui, que o propósito desses bate-papo aqui é da gente trazer uma visão um pouco mais regionalizada para as questões nacionais, a gente trazer uma visão mais aqui para os nossos estados aqui, circunvizinho, onde nós estamos atuando. Eu gostaria, para iniciar aqui, que você pudesse me fazer um recorte do varejo aqui da nossa região, como você tem visto a evolução, né, como tem sido o comportamento dos profissionais e das empresas de varejo. Ronaldo, é até meio clichê a gente dizer que o mercado muda o tempo todo, né? E isso é uma realidade, isso é uma constante. Mas se a gente pegar de talvez uns 5 anos para trás, né, até hoje, a gente percebe, grosso modo, um recuo dos antigos players nacionais nos formatos de hipermercados. Vários podem ter sido os motivos, mas um que a gente escuta bastante é que eles tinham um tamanho de loja muito grande, onde o consumidor hoje busca agilidade. Então, as pessoas não têm mais tanto tempo para estar dentro de uma loja rodando meia hora só para se deslocar de um lado de uma seção para outra, né? Então, eles foram perdendo força. Nisso, entrou um movimento muito forte do cash and carry como o destino das compras mensais das famílias, né? O formato que a gente chama de atacarejo regionalmente. Então, a gente viu uma movimentação grande dos players nacionais migrando para esse formato. E nisso chegam os regionais, né? Os regionais, quando começou a haver essa movimentação, eles tinham 2 caminhos, né? Ou melhorar, ou iam acabar sendo engolidos, né? Perdendo seus consumidores para esse formato de atacarejo, que é um formato mais de baixo custo. Então, o que a gente começou a perceber? Que o varejo regional começou realmente a se organizar, a se investir em estrutura, né, investir em serviço dentro de loja. Hoje a gente olha o regional com uma boa estrutura de armazenagem para frios, que era uma coisa que há alguns anos atrás era difícil, era uma limitação que essa categoria tinha para se desenvolver, esbarrava na estrutura dos nossos parceiros. E, por outro lado, eles próprios também começaram a investir nesse formato de atacarejo. Então, muitos criaram bandeiras específicas ou lojas voltadas para pegar esse público. E uma outra coisa que começou a gente a perceber também é a interiorização, né? Cada vez mais novos players também chegaram de outras regiões e os próprios regionais começaram a abrir lojas em cidades de 40, 50, 30 mil habitantes, com lojas de estrutura de capital, né? Com a parte de frontal de vendas dela bem estruturada, com promoções voltadas ao consumidor nos mesmos moldes do que se viam nas capitais.
E, Então, Alexandre, e como é que fica o pequeno varejo desse cenário todo, dessa interiorização dessas lojas de médio e grande porte? E o pequeno varejo, como é que ele fica nesse cenário? a gente percebe ainda alguns varejos tentando sobreviver em meio a toda essa mudança que está acontecendo. Alguns a gente viu realmente que desapareceram, principalmente aqueles que trabalhavam dentro da informalidade. Isso é outra coisa que a gente começou a observar de uns tempos para cá. Não tem mais espaço para aquele que trabalha comprando sem nota, né, vendendo sem nota. Você tem que hoje trabalhar dentro de um regime fiscal correto, que é o correto e justo para todos, né? Então, assim, a gente percebe que está sumindo e mesmo os que estão, né, se sobrevivendo, vamos dizer assim, eles estão procurando fazer os seus investimentos para que tenha um sortimento adequado e seja aquela compra emergencial, né? A gente percebe muito o consumidor, ele pega a compra de mês dele, vai num cash and carry, faz a compra grande e depois fica se abastecendo daquela compra diária, daquilo que ele precisa, sei lá, vai fazer um jantar, aí precisa comprar 3 ou 4 ingredientes, ele desce ali na lojinha do bairro, vai ali, se abastece e volta. É aquela compra bem rapidinho. Mas a gente tem notado, sim, que aquele varejinho no modelo antigo, mais formato tradicional mesmo, está desaparecendo, está sendo engolido. A gente tem percebido, né, a gente tem visto aí muito falar que dos grandes elementos de transformação mundial, a tecnologia é um deles. E, obviamente, a tecnologia ela tem impactado todos os negócios, todas as atividades. Como é que você tem visto aí a tecnologia impactando essa relação com o cliente? Ronaldo, hoje a gente costuma dizer que não tem mais o papel do vendedor, né? Aquele cara que entra na loja e chega para o cliente e aí, vai precisar do que hoje? O famoso tirador de pedido. Hoje em dia, o profissional de vendas ele tem que ser um consultor de negócio para ajudar o seu cliente a desenvolver e crescer mais. E aí a tecnologia é fundamental. Ele precisa ter informação, né? Ele precisa confiar na informação que ele tem, né? O vendedor precisa hoje ter na forma fácil todas as suas condições comerciais. Ele precisa ter a informação dos seus pedidos, onde é que estão as entregas da semana anterior, como é que foi o giro da mercadoria que ele vendeu, como é que foi o comportamento da última promoção que foi fechada com o cliente. Então, a média de vendas dele, se ele vendia 100 caixas de um produto, a partir do momento que ele fez um encarte, fez uma ação de preço, alguma coisa, ele tem que saber o quanto que ele conseguiu incrementar. Isso do lado do vendedor, né, do consultor de vendas. Do lado do cliente, a gente começa a perceber, ainda de forma tímida, e falando muito dos regionais, o pessoal começando a investir nos CRMs, né? Então, começam a coletar dados de cliente, algo que já foi feito pelos grandes players, né? O Pão de Açúcar mesmo é acho que talvez tenha um dos primeiros aí que investiu através daquele cartão de fidelidade para saber o que o consumidor está comprando, quando é que ele está migrando, quando você faz uma promoção, se ele muda de marca, o que ele busca, qual é a cesta de produtos que o consumidor costuma comprar em cada loja, por bairro, por região. E a gente vê o regional começando a olhar para isso. Porém, né, a gente ainda percebe que existe uma pouca qualificação da mão de obra. Hoje você tem muita informação, muito dado, mas ainda falta a mão de obra para poder analisar e transformar essa informação em decisão. Mas a gente vê que estamos evoluindo e rápido. Dentro dessa perspectiva ainda da tecnologia, né, impactando o setor comercial, o setor de vendas, a gente tem visto aqui no Brasil falar cada vez mais de um termo, né, chamado inside sales, né, que são essas vendas internas, trazer o vendedor para dentro da empresa. Como é que você tem visto isso? Isso tem sido uma realidade aqui na nossa região ou isso ainda é um conceito ausente aqui entre a gente? Ronaldo, assim, isso já existe há algum tempo, né? Se a gente for pensar nos telemarketing é isso, né? Era o vendedor dentro da empresa, trabalhando com telefone, com uma agenda
de clientes e ligando para fazer a venda. Isso funciona, tem determinados mercados determinadas regiões até, que tem uma efetividade maior e outras têm uma efetividade um pouco menor. Agora, por conta da pandemia, né, esse assunto está muito em voga, né, muito na moda, se falando sobre isso. E aí, assim, eu sou um pouco cuidadoso com relação a traçar algum panorama. Porque eu fico pensando o seguinte, vou usar até uma analogia aqui. Imagina que a gente trabalhou, né, nosso ano todinho, aí você tem um mês de férias. E aí você reserva desses 30 dias de férias, 10 dias para você viajar, conhecer a Europa, vamos supor. Né? Então você faz a tua programação, em 10 dias você vai visitar, sei lá, 2 ou 3 países, alguns pontos de turísticos famosos e tal. Aí de repente você chega na agência de viagem e o cara chega para você e fala, então, tem uma ideia melhor para você. Em vez de você gastar dinheiro, gastar teu tempo, ficar dentro do avião, correr risco do avião cair, de ser assaltado e tal, vamos fazer aqui um tour virtual, vamos conhecer aqui, em vez de você conhecer 3 países, você vai conhecer 10 países. Você vai gastar muito menos, vai fazer tudo mais rápido, você tem alguns espetáculos, alguns museus que você vai conseguir visitar virtualmente, com visita guiada e tal. É a mesma coisa? Não é. Algumas coisas a gente precisa fazer presencialmente. E dentro da área comercial, quando a gente fecha alguns planos de negócios nas centrais de nossos clientes, o grande desafio é a gente fazer acontecer no chão de loja, junto ao consumidor, aquilo que foi tratado dentro do escritório. Isso aí não vai mudar. A gente vai continuar vai precisar continuar visitando e acompanhando em loco para ver se as coisas estão sendo executadas. Eu acredito Mas, assim. mas Alexandre, dentro desse conceito, não se exclui as visitas em loja. Você vai ter uma equipe de venda e você vai ter uma equipe menor, mais reduzida, que possa visitar as lojas, que possa fazer essa relação homem a homem com os clientes. Esse mix, ele não poderia ser uma alternativa para um negócio como o varejo de alimentos, que é a área onde você atua, ou você ainda vê que isso ainda é uma realidade um pouco distante, mesmo sendo esse mix, que tem uma pessoa que vai lá, que negocia promoções, ações junto com o cliente, que desenha um plano anual para ele de crescimento, e tem uma equipe que faz as vendas, que procura fazer as entregas para ele comercial. Esse modelo, você acha que ainda é uma realidade um pouco distante aqui na nossa região? Eu acho, Ronaldo, eu acho. Eu acredito até que a gente, com essa situação toda nova que a gente está vivendo aí com a pandemia, a gente quebrou algumas barreiras, né? Essa barreira que nós estamos agora, né? Era uma barreira antigamente fazer uma reunião como essa que nós estamos fazendo aqui, uma entrevista, né? Normalmente você colocava uma pessoa de frente para outra, uma câmera filmando, mas as pessoas estavam no mesmo ambiente. Agora a gente está em ambientes diferentes. Mas, mesmo quebrando essa barreira, eu não acredito que a gente vá trabalhar 100% dessa forma. Acredito assim, lançamos um projeto, estamos fazendo uma venda conceitual de alguma coisa nova que a gente está querendo implementar no cliente nosso. A gente faz essa venda presencialmente. Eu preciso fazer uma reunião de follow-up para a gente checar aqui o que é que está sendo executado, o que é que não está, o que é que precisa melhorar, as oportunidades, pontos de melhoria. Aí, ok, acho que a gente pode fazer uma reunião nesse formato virtual, onde você vai estar ali fazendo só um check das coisas e encaminhando. E, obviamente, a parte de execução em loja é em loco mesmo, não tem jeito. E aí, assim, até pensando no que você falou, mas eu vou ter uma equipe lá que faça e execute. Quanto mais perto, fisicamente, presencialmente, a gente tiver, mais vantagem a gente vai ter. Então, eu acredito que se eu estiver fazendo bem o meu papel em loja, eu vou fazer melhor do que alguém fazendo à distância. Então, isso vai se tornar uma vantagem ou uma desvantagem competitiva. Muitas vezes a gente pode ter até, mas o pessoal está fazendo uma execução menos perfeita, mas ele também está tendo uma redução de custos. Ok, mas será que a longo prazo, o que vai falar mais alto? O seu aumento de faturamento, o seu crescimento de share ou a sua redução de custos? Essa é uma questão que fica realmente aí no ar, porque realmente não faz parte da nossa cultura essa relação mais distante.
né? Mas assim, as tecnologias estão chegando e acredito que alguns experimentos vão ser realizados nessa área. Mas, Alexandre, assim, ainda dentro dessa perspectiva, assim, hoje, você como profissional de venda, quais têm sido as ferramentas, as novidades aí de ferramentas ou aquelas tradicionais que são mais efetivas na gestão comercial? Queria que você destacasse aí algumas. Uma das mudanças aí que a pandemia trouxe, a gente criou um hábito, como eu falei, a gente criou um hábito de ter mais contatos via aplicativos aí, como a gente está usando agora, de videochamada. Então, como o meu time é espalhado, né? Eu tenho pessoas em várias regiões, não é tão simples a gente se reunir presencialmente. Então, a gente tinha uma reunião mensal presencial. Eu não vejo, obviamente, depois que a gente voltar ao normal, depois da pandemia, né? Tô falando da pandemia, a gente está no meio da pandemia ainda. Eu não vejo essa reunião terminar. Eu vou continuar com a reunião presencial mensal, mas vou ter outras reuniões de cheque que muitas vezes a gente não fazia, ou fazia por telefone ou por grupo de WhatsApp. A gente tem usado, né, os aplicativos de videochamada para fazer essas reuniões de cheque. Eu cheguei a marcar reuniões assim de 10 minutos. Galera, ó, 5 horas da tarde, vamos fazer uma reuniãozinha 10 minutos para eu passar para vocês uma mudança que está acontecendo aqui, que é importante. Entra todo o time aqui, a gente, 10 minutinhos, manda mensagem, troca as ideias, fala sobre o que está acontecendo, beleza? Entendeu? Entendeu? Vamos encerrar a reunião. Essa tecnologia de videochamada, ela ainda tem uma vantagem. Ela elimina os atrasos, né? É muito mais objetiva, né? Dentro do Verdade. horário, tá todo mundo ali. Algo que presencialmente, por mais que a gente procure evitar, né? Eu, com o meu time, eu sou bem rígido com relação ao horário, mas o cara chega e conversa, bate um papo, aí pega um celular, outro pega, vai tomar água, você acaba sendo um pouquinho menos disciplinado com o horário do que a gente tem nas videochamadas. Essa é uma vantagem que eu vejo. Com relação a outras tecnologias de vendas mesmo, a gente tem visto aí um desenvolvimento do delivery, né? Das entregas por aplicativo, enfim. Há um negócio que a gente está, nosso canal de venda é B2B, a gente ainda não caminhou para esse lado, mas eu acredito que pode ser uma tendência. Nada me impede que eu tenha o vendedor visitando o ponto de venda, acompanhando as promoções, acompanhando os encartes, e o cliente também fazendo o pedido por um canal eletrônico, né? Alexandre, aí só para fazer aí uma pontuação, né? Já existe, inclusive, né, algumas ferramentas, né, e algumas empresas já experimentando essa entrega por delivery para você fazer uma cesta, você escolhe um kit de churrasco e pede, vai lá e faz entrega. Já existem experimentos nesse sentido, mas talvez ainda experimentos. Isso aí eu acredito, Ronaldo, que será uma tendência. Quando a gente vai para alguns segmentos, por exemplo, o food service, o food, ele já, antes mesmo de tudo isso que tá acontecendo agora, ele já sinalizava que ele não tinha muito tempo para perder com o vendedor. Então, o food já era um canal que comprava muito já via telemarketing, ou então o próprio proprietário, lá, o dono do negócio, ele saía, ia, por exemplo, na Ceasa ou num cash and carry desse da vida, se abastecia e ele mesmo levava, né? Então, acho que isso pode ser o primeiro canal a migrar para um atendimento mais eletrônico. A gente vem discutindo, por exemplo, também o vendedor passar, né, alinhar com o cliente o que é que vai ser feito, as promoções, tal e tal, e deixar na mão do cliente o pedido enviado online. Pode ser um caminho a ser trilhado também. E, obviamente, devem surgir outras tecnologias, as próprias plataformas de negócios, né, que estão surgindo agora, que integram vários fornecedores em uma plataforma só. A gente já foi, inclusive, sondado por um outro dia por uma plataforma de São Paulo, também um pessoal voltado para o Canal Food, coincidentemente, talvez até porque a gente está vendo que pode ser o primeiro a migrar para esse modelo. Uma plataforma onde, tipo assim, o cara entra nela e ele praticamente compra tudo que ele precisa. E essa plataforma, o que ela faz? Ela encaminha os pedidos para o fornecedor e o fornecedor faz o faturamento e a entrega. Na época não ficou muito claro para mim algumas coisas que são essenciais ao negócio, como risco de crédito,
a própria logística de entrega, de quem seria responsável. Mas a gente já vê movimentações nesse sentido. Uma outra coisa assim, que a gente fala, né? Se você acabou aí já falando também de algumas tendências de mercado, né? Que estão surgindo. Mas, assim, a gente trazendo aqui para nossa região, falando um pouco mais sobre os empresários, né, que muitas vezes são de empresas familiares. Essa visão que você já falou de redes, redes regionais, elas estarem se estruturando melhor. Essa visão de tratar a informação e de trabalhar com ela tem sido uma tendência, aliás, ela é uma tendência hoje real para o nosso mercado aqui regional ou ainda é algum ou outro play que utiliza desses mecanismos? Sim, Ronaldo, é uma tendência. A gente, quando pega os nossos principais parceiros regionais aqui, todos eles, a gente está falando aí de empresas de 25, 30 anos de fundação. Então, uma boa parte dessa turma, ela está justamente no momento de transição, né, para a segunda geração. Né? O pai fundou, começou como comerciante, né, mercadinho, muitas vezes pequenininho, comprando ali no atacado e revendendo e tal, e cresceu, foi se estruturando lá do jeitão dele, e agora os filhos estão chegando e começando, né, a assumir os negócios. E a gente percebe claramente que é uma geração muito mais preparada. É um pessoal que já vem, né, com uma formação acadêmica sólida. Muitos aí, a gente tem parceiros que os filhos estão com 25, 24 anos e já tem pós-graduação, né, já se formaram e já fizeram uma pós. Alguns estudaram, tiveram a oportunidade de estudar fora. Então, essa turma está chegando com uma cabeça muito arejada, né, investindo muito em pessoas, investindo muito em estrutura, investindo muito em tecnologia. Então, assim, obviamente cada um, né, desses parceiros tem estágios de desenvolvimento diferentes, caminham também em direções diferentes, né? Uns investem mais no marketing, outros investem um pouquinho mais no CRM, outros investem um pouquinho mais na parte de aplicativos e tal. Mas a gente vê o pessoal caminhando a passos largos aí para uma modernização. E essa modernização, como eu disse, é de gestão e também na parte estrutura física dos supermercados que a gente atua. Isso é bem interessante, porque na medida que os clientes, né, estão se estruturando, estão se tornando mais profissionais, aí fica uma questão. E as equipes de venda? O que é que tem sido feito ou o que é que precisa fazer para que esses vendedores eles estejam nas mesmas condições de tratar, de discutir um assunto com esses profissionais cada vez mais capacitados? Ronaldo, eu acho que no primeiro momento, assim, já até falando das equipes que estão próximas aí, que eu lidero, a primeira coisa que a gente começou também é elevar a barra da qualificação. Né? Atualmente, a gente não aceita mais contratar um vendedor que não seja, pelo menos, com a faculdade. Né? Até recentemente eu fiz uma seleção aí numa cidade aí do sertão, e estava claro esse critério. E a gente escutou algumas brincadeiras assim do pessoal, falou: poxa, mas vocês estão exigindo demais faculdade aqui, isso aqui a gente não precisa disso não. Mas a gente insistiu na nossa convicção de que era necessário e achamos uma pessoa excelente, um cara que está aí tá, acho que com uns 8 meses mais ou menos com a gente e vendendo resultados extraordinários em cima de uma base de resultado que já era boa, já era uma base alta. Tanto que a pessoa que ele sucedeu a vaga foi uma pessoa que foi promovida a gerente dentro da empresa. Então, assim, a gente precisa sim ter profissionais que já venham com uma base de qualificação muito boa, mas também a gente precisa fazer o nosso dever de casa, que é continuar treinando e desenvolvendo essas pessoas. E o que eu observo no dia a dia é que as empresas ainda não estão enxergando isso como algo estratégico, falando obviamente a nível de empresas regionais. Quando você vai para multinacional, aí você já tem um pensamento um pouquinho mais à frente nesse sentido. Mas as regionais precisam, na minha opinião, abrir os olhos para isso, porque à medida que nossos clientes se qualificam mais, se nossos times de vendas não se qualificarem também,
eles serão engolidos. Isso é um fato. E com a sua experiência aí, que elementos você vê serem as áreas de maiores carência das equipes de venda, dos times de venda? Pode também particularizar aí no seu time de venda, como é que você vê, porque certamente é um recorte que se replica muito facilmente no mercado. Eu acho ainda, Ronaldo, que a gente precisava de perfis mais analíticos, né? Ainda se tem um pouco, isso mudou muito já, mas se tem aquela visão de que o vendedor é aquele cara que tem que dar nó em pingo d'água, né? Que tem que ser extremamente carismático e vender apenas pela sua simpatia. Não que isso não seja importante, né? Quanto mais agradável for uma pessoa no relacionamento, melhor é de estar com ela numa sala, melhor de conversar e algumas portas se abrem. Mas essas características que algumas, como carisma, são até inatas, né? A gente nasce com elas, precisam ser somadas a características analíticas. Um bom vendedor precisa ter argumentos, né, para discutir de negócio com o seu cliente, né? Ele precisa não ter medo, né, de falar para o cliente o que são as regras da empresa que ele está trabalhando, quais são as características do produto dele, quais são as vantagens do produto dele e levar negócio. Não adianta você chegar lá para o cliente e dizer, meu produto é bom porque ele tem muita qualidade. Não é só isso. O cliente procura negócio, ele procura faturamento para a loja dele. O vendedor ele tem que mostrar para o cliente por que é que ele vai ganhar dinheiro vendendo meu produto. É simples assim. Parece simples, né? Mas na hora de executar nem sempre é simples. É verdade. Mas, Alexandre, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa. Eu queria fazer aqui um pequeno panorama, né, que com a pandemia a gente teve lá no início, no primeiro momento, uma corrida aos supermercados, houve um número, né, elevou-se o número de vendas. Num primeiro momento, chegou-se até um pequeno desabastecimento em algumas empresas. Depois a gente houve uma queda e depois uma acomodação nessa venda. Então, diante disso, como é que você hoje analisa que vai ser esse nosso futuro mais próximo, até que a gente possa ter uma solução para essas questões aí da pandemia, já que as melhores perspectivas prevêem uma vacina só para o meio do ano que vem? Uhum. Ronaldo, é interessante, né? Às vezes algumas coisas acontecem, como foi a pandemia, e começa a revelar coisas que a gente não conhecia. A primeira, assim, o pessoal do varejo alimentar de supermercado, eles estão felizes da vida. O que eu tenho escutado, né, deles é que abril, maio e junho foram dezembros. Dezembro é o mês que o varejo mais fatura, com entrada de mais recursos, né, 13º e tal, e todo mundo com uma disposição maior, né, de estar com a família, gastar em alimentação, Natal, enfim. Então, a turma está comemorando pra caramba do varejo alimentar. E aí você tem algumas variáveis, né? Por que isso está acontecendo? Um ponto é que os restaurantes estão fechados, né? Então, as pessoas que se alimentavam na rua, no meu caso, né, que vivia viajando, estava comendo em casa, né? Então, você se abastece no supermercado. E uma outra coisa que a gente tem observado é que essas pessoas estando em casa, em função da pandemia, elas não estão com empregada dentro de casa, né? Com suas secretárias, né? Então, as próprias pessoas que compram o alimento e que antigamente ela terceirizava para uma outra pessoa fazer, ela mesma está manipulando. Não só isso com alimento, material de limpeza também é outro exemplo. E com isso, o consumidor começa a ter um pouquinho mais de noção de variação entre preço e qualidade, né? Então, muitas vezes uma dona de casa via lá, comprava, vou sair do exemplo do trabalho da gente, uma pessoa comprava um sabão em pó para lavar as roupas, mas não era ela quem ia colocar o sabão na máquina de lavar ou fazer o serviço lá no tanque. Ela ia entregar na mão de alguém que ia fazer isso para ela. Então, para ela, tanto faz. Se era R$ 5, se era R$ 10, ela ia procurar o que, na cabeça dela, como quem estava pagando a conta, era o que fazia mais sentido. Muitas vezes era a marca mais barata. A partir do momento que ela passou a ser usuária também, né, desse sabão em pó, ela começa a fazer a conta na cabeça dela se aquela marca barata realmente valeu a pena. E às vezes ela estava migrando. Muita gente está imaginando que o consumidor está migrando para marcas mais baratas porque ele perdeu renda. Mas o que a gente vê é que muitas
estão migrando para marcas melhores, porque a hora que ela faz a conta, a relação do custo-benefício, ela vê que a marca do preço mais alto, na verdade, ela acaba sendo um custo menor, porque ela entrega mais benefício. E ela está sentindo isso na própria pele, ela está mexendo com o produto. Então, alguns apostavam no trade down, né? Você baixar a qualidade, e muitos consumidores estão fazendo o contrário, estão melhorando o tipo de produto que eles estão comprando. Então, são coisas assim que a gente vai descobrindo com a pandemia que até impressionam, né? Elas te assustam. Por exemplo, nosso negócio, a gente tem produtos que já vêm de fábrica praticamente prontos para ser consumido, basta ser descongelado, e a gente tem uma linha de produto, que é o frango resfriado, que ele precisa de uma manipulação no ponto de venda. A gente percebeu que o consumidor começou a migrar para o produto que já vem pronto de fábrica, porque talvez ele esteja enxergando que a manipulação no ponto de venda pode ser um risco para a saúde, né? Se ele está sendo manipulado por alguém dentro de um supermercado, enfim, ele não sabe o que está acontecendo ali, mas ele tem uma garantia que, vindo de dentro da fábrica, ele tem uma garantia maior. Então, assim, são mudanças de comportamento. A gente não sabe o que vem dessas mudanças para ficar e o que é passageiro, mas com certeza está gerando experimentação, e quando gera experimentação, as coisas vão mudando. Fazendo só uma pequena observação aí na sua fala, né? Você se traiu algumas vezes, sempre se referindo a ela, né? Como se só as mulheres estivessem preocupadas com o alimento, o material de limpeza, viu? Precisamos falar um pouco mais deles, né? Que hoje todo mundo tem que Nossa. estar vivendo disso. Pois é, e eu falo isso de forma muito equivocada mesmo, porque eu sou um dono de casa, né? Eu que faço tudo aqui, moro sozinho. No período da pandemia, estava com a minha filha aqui em casa, eu saía do trabalho, vinha para cá, fazia o almoço para mim, para ela, e eu que estava fazendo. Mas é porque, às vezes, nessa sociedade tão machista, né? Tão, com essa visão tão masculinizada, a gente fala as coisas sem nem se aperceber do que está falando mesmo. Vira uma figura de linguagem, né? Exatamente. Mas, assim, então, assim, a gente vê que esses são alguns aprendizados, né, que têm sido vistos em todas as áreas, né, de empresas, das mais diversos tipos de negócio, todos estão tendo algum aprendizado com essa pandemia. Isso é muito interessante. Então, assim, a gente está chegando aqui, Alexandre, ao final, eu queria que você fizesse aí pequenas considerações do que você tem vivido aí nesse período de pandemia como gestor. Eu sou um grande otimista aí do mercado, do futuro. Eu sempre vejo que a gente encontra um jeito de superar as crises e sempre sai fortalecido delas. Isso como sociedade, até não só falando de varejo. Mas, inclusive, eu passei agora, nos 2 meses, né, sem visitar a loja, e me surpreendi com o que eu vi na rua. Eu vi lojas reformadas, eu vi novos equipamentos instalados, eu vi consumidor pra caramba comprando e correndo atrás, vi pouco desabastecimento durante todo esse período, né? Então, assim, realmente, todos os esforços que foram feitos para que a gente superasse essa crise com o mínimo de danos possíveis, eu acredito que foram feitos, pelo menos no canal alimentar. Então, eu venho acreditando num segundo semestre assim, sensacional, né? Eu acredito numa demanda retraída aí, até pelo período que a gente passou aí com menos contato, com menos oportunidade de lazer, de tudo. A hora que a coisa normalizar, eu acredito que a gente vai ter um final de ano maravilhoso. Eu estava até brincando hoje que o mercado de confraternização de fim de ano, esse ano, vai bombar, né? Vai ser difícil achar um final de semana livre, porque vai todo mundo querer comemorar a gente ter superado tudo isso aí. É nisso que eu estou acreditando. Para concluir aqui, né, muitíssimo obrigado aí por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo aqui conosco, certo? Fica aqui a minha gratidão. Eu que agradeço, Ronaldo. Espero poder participar de outras oportunidades suas ou até de outros amigos aí. Eu gosto muito dessa parte aí da gente trocar ideias, enfim, conversar. Eu sou um grande entusiasta disso. Obrigado. Até mais. Valeu, meu irmão. Abraço. Tchau, boa noite.